Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ronaldo. Hoje nós vamos ver aqui inscrição e circunscrição de sólidos geométricos, calcular suas áreas e volumes e suas relações. Olha o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Cubo inscrito na esfera. Quando nós temos um cubo de aresta inscrito em uma esfera de raio R, qual a relação que existe entre o raio da esfera e a aresta do cubo? Que relação nós podemos ter aqui? Veja bem, para um cubo estar inscrito em uma esfera, todos os seus 8 vértices estão encostados na superfície da esfera. Se estão encostados na superfície da esfera, quando eu traço uma das diagonais do cubo, ela vai passar exatamente no centro da esfera e atingir o outro vértice. Mas se um segmento atravessa a esfera de uma extremidade a outra, passando pelo seu centro, isso nada mais é do que o diâmetro da esfera. Portanto, o diâmetro da esfera é 2 raios. 2 raios é igual à diagonal do cubo. A diagonal do cubo é igual à aresta raiz de 3. Isso é igual ao dobro do raio da esfera, 2r. Portanto, 2r é igual a raiz de 3. Nós podemos afirmar que o raio da esfera é igual a raiz de 3 sobre 2. O raio da esfera em função da aresta do cubo que está inscrito nela. Ou nós podemos escrever a aresta do cubo em função do raio, fazendo o que? Joga aqui raiz de 3 dividindo 2r, ou a aresta do cubo é igual a dobro do raio dividido por raiz de 3. Se nós racionalizarmos esse denominador, nós teremos que a aresta do cubo é igual a 2 vezes raiz de 3 vezes o raio da esfera dividido por 3. Temos aqui a aresta do cubo em função do raio da esfera que o circunscreve e o raio da esfera em função da aresta do cubo ao qual ela está circunscrita. Beleza? Tranquilo isso daí, é só aplicar as formas de esfera e as formas de cubo para calcular suas áreas e volumes. Firmeza? Vamos agora ver quando a esfera está dentro do cubo, ou seja, a gente fala que ela está inscrita no cubo. Se a esfera está inscrita no cubo, o que nós temos aqui? Nós temos que a distância do centro da esfera à face do cubo é o seu raio. Mas se eu traçar uma reta ligando uma face à outra, passando pelo centro da esfera, isso nada mais é do que uma das arestas da esfera, ou uma das arestas do cubo. Se isso é uma aresta do cubo, nós temos que 2 raios é igual à aresta do cubo. 2 raios é igual à aresta do cubo. Ou seja, nós podemos afirmar que o raio da esfera é a metade de sua aresta. Aresta dividido por 2. Então, quando a esfera está dentro do cubo, seu raio é a metade de sua aresta. E a aresta do cubo é igual ao diâmetro 2 vezes o raio. Simplesmente isso. É o que você precisa saber de esfera inscrita e circunscrita ao cubo, como a gente viu no item anterior. Tranquilo? Agora vamos ver cilindro e cubo. Como se comporta um cilindro inscrito em um cubo, como se comporta um cilindro circunscrito a um cubo. Bom, nós temos aqui, se o cilindro está inscrito no cubo, a altura do cilindro
é igual à aresta do cubo. Ou seja, nós teremos que A é igual a H, a altura do cilindro. E o raio da base do cilindro nada mais é do que o apótema do quadrado da base do cubo. Mas o apótema de um quadrado é lado dividido por 2. Portanto, o raio seria igual a aresta do cubo dividido por 2. Isso quando o cilindro está inscrito no cubo. Ele está dentro do cubo. Agora, e se for o cubo que está inscrito no cilindro? Ou seja, o cilindro está circunscrito ao cubo. O que acontece? Bom, a altura do cilindro e a aresta do cubo serão iguais, continuam igual. Ou seja, A é igual a H. Bom, beleza. Mas, e o raio da base do cilindro, que relação tem com a aresta do cubo? Se nós pegarmos aqui, ó, o raio da base é a distância do centro da circunferência até um dos vértices do quadrado da base do cubo. Mas isso nada mais é do que a metade de uma diagonal da base do cubo, que é um quadrado. É a metade da diagonal de um quadrado, mas a diagonal de um quadrado é dada por lado raiz de 2. Então nós temos que o raio da base do cilindro seria a aresta do cubo raiz de 2 sobre 2. Então veja bem, quando o cilindro está circunscrito ao cubo, seu raio é igual a aresta do cubo raiz de 2 sobre 2. E a altura é igual à aresta do cubo. Quando o cilindro está inscrito no cubo, a altura é igual à aresta do cubo, só que o raio é a metade da aresta do cubo. Olha bem essas duas relações, hein? Entre cilindro inscrito e cilindro circunscrito ao cubo. Importante essa parada aqui, ó. O grande detalhe é que quando o cilindro está inscrito no cubo, ele sempre vai ser um cilindro equilátero. Por quê? Porque a altura é igual a A, mais A é igual a 2R, ou seja, a altura do cilindro é o dobro do raio. Todo cilindro em que a sua altura é igual ao diâmetro da base, ele é um cilindro equilátero. Beleza? Vamos agora ver esfera, cilindro. Quando uma esfera está inscrita em um cilindro. Se a esfera está inscrita em um cilindro, o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. R1 é igual a R1. E a altura do cilindro é o diâmetro da esfera. H igual a 2R. Só pelo desenho dá para a gente verificar essa situação aí. Tranquilo? E quando a esfera está circunscrita ao cilindro, igual nesse caso aqui, ó. Tem aqui o raio da base do cilindro, tem a altura do cilindro. Que relação existe entre o raio da esfera, o raio da base e a altura? Se nós traçarmos desse canto aqui, ó, onde o cilindro está encostado na esfera, passando pelo centro da esfera, até chegar no outro canto lá do cilindro, nós vamos ter aqui, na realidade, o diâmetro da esfera, 2 raios. Se nós fecharmos aqui, ó, o diâmetro da base do cilindro, formamos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o diâmetro da esfera, 2 raios. Um cateto é a altura do cilindro e o outro cateto é o diâmetro da base do cilindro, 2 r'inhos. Portanto, vai valer sempre que o diâmetro da base do cilindro, 2r ao quadrado, somado
a altura do cilindro ao quadrado é igual ao diâmetro da esfera ao quadrado. Aplicamos aqui o teorema de Pitágoras. Olha a relação que existe entre R, que é o raio da base do cilindro, H, que é a altura do cilindro, e R1, que é o raio da esfera. Importante essa parte aqui, hein, pessoal? Essa relação aqui é bastante importante. Professor, poderia fazer uma outra relação aí? Se eu traçar aqui, ó, poderia chamar aqui de R1, opa, R minúsculo, que é o raio do cilindro, aqui é R maiúsculo, e aqui seria quem? A metade da altura, H sobre 2. Teria novamente o teorema de Pitágoras, R ao quadrado mais H sobre 2 ao quadrado é igual ao raio da esfera ao quadrado. Que é a mesma relação, se você levar ao quadrado aqui, fizer o mínimo múltiplo comum, vai ficar 4R2 ao quadrado mais H ao quadrado igual a 4R2 ao quadrado, que é a relação de cima. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora quando a esfera está inscrita em um cone. Olha bem essa situação. Se a esfera está inscrita em um cone, ela está tocando nas superfícies laterais do cone e na base do cone. Onde ela toca na base aqui, ó, bem no centro da base do cone, traçando essa distância aqui, eu tenho o raio da base do cone, estou chamando de R1. Aqui nós temos a giratriz do cone, e a altura do cone aqui, ó, está colocada aqui em fora, que eu estou colocando como H. Bom, que relação existe? Como a esfera está tangenciando a superfície lateral do cone, no ponto de tangência, sempre forma com o raio um ângulo de 90 graus, com o raio da esfera. Se vai formar um ângulo de 90 graus, se nós traçarmos a altura aqui, ó, a altura sempre forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Veja bem, estamos falando de um cone reto, tá? Cone reto. Bom, quando eu fiz essa relação aqui, vou desenhar esse triângulo aqui fora, aqui, ó. Altura H, raio da base do cone R, giratriz G. Altura H aqui. Aqui eu tenho o centro da esfera, o raio dela formando 90 graus, a altura forma 90 graus aqui, esse é o raio da esfera. O detalhe é o seguinte, que essa distância aqui, ó, é o raio da esfera, então aqui também é R. Então daqui para cima é a altura do cone menos o raio da esfera. Só que aqui nós temos dois triângulos retângulos. O triângulo, veja bem, que eu estou riscando aqui, ângulo de 90 graus, e o triângulo maior. Esses dois triângulos são semelhantes, por quê? Pelo caso AA, ângulo-ângulo. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo comum aos dois triângulos. Se eles são semelhantes, vale as razões de semelhança. Quais razões de semelhança, Ronaldo? A razão de semelhança é o seguinte: o raio da esfera está diretamente proporcional ao raio da base do cone. R1 está para R1. Assim como, quem mais eu conheço aqui do triângulo menor, do azulzinho? Conheço essa distância aqui que é H menos R. Ó. Só que essa distância H menos R, então,
igual a H menos R, que está para quem? Cuidado, cuidado. H menos R está para G, a geratriz do cone. Ué, professor, H menos R não está para H? Não, porque H do triângulo maior é um cateto. E H menos R é a hipotenusa do triângulo azul. E a hipotenusa do triângulo maior é o G, o ângulo, o lado oposto a 90 graus está para o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cuidado com isso. Então a relação que a gente forma é essa daqui, ó. Raio da esfera é diretamente proporcional ao raio da base do cone, assim como a altura do cone menos o raio da esfera é diretamente proporcional à geratriz do cone. Beleza? Olha esse caso agora. Uma esfera inscrita num tetraedro regular de aresta A e o raio da esfera é rão. Veja bem a situação. Quando a esfera está inscrita no tetraedro, ela está tocando em todas as 4 faces do tetraedro. Nesse ponto que ela encosta é o ponto de tangência. Portanto, se eu traçar o apótema lateral aqui, ó, que é o nosso G, que forma 90 graus aqui com a aresta da base, e traçar o raio da esfera encostando nesse apótema lateral G, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, o que a gente pode fazer aqui? Pode fazer o seguinte: se eu traçar a altura, como é um tetraedro regular, vai passar pelo centro da esfera, vai incidir o plano da base aqui, exatamente no centro dessa base, que é o nosso baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, porque o triângulo é um triângulo equilátero. Traçando desse centro até o ponto médio de uma das arestas, eu tenho que esse cara aqui é o meu apótema da base, que eu indiquei aqui pela letrinha B, apótema da base. Aqui eu tenho o raio, só que essa distância daqui até aqui, ó, também é do centro da esfera até o plano da base do tetraedro, também é o raio. Ou seja, essa distância aqui, ó, seria a altura menos o raio. Se nós desenharmos esse triângulo aqui fora, eu teria o mesmo caso da esfera inscrita no cone que a gente viu anteriormente. Esse cara aqui é o apótema da pirâmide, só que o apótema dessa pirâmide, como ela é um tetraedro regular, é na realidade a altura de um triângulo equilátero. Aresta raiz de 3 sobre 2. Já deixei anotado aqui. A altura, se você aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo formado maior aqui, você vai encontrar que a altura do tetraedro é aresta raiz de 6 sobre 3. A altura do tetraedro. Bom, se a altura do tetraedro é essa, e aqui eu sei que é H menos o raio da esfera, eu monto a relação aqui de semelhança, que é qual? O raio da esfera está para Bzinho, que é o apótema da base. Só que Bzinho, o apótema da base, é A raiz de 3 sobre 6. Então é A raiz de 3 sobre 6. Isso é igual à altura desse triângulo aqui, ou melhor, a hipotenusa desse triângulo menor, que é a altura menos o raio da esfera, dividido pela geratriz, ou melhor, apótema lateral da pirâmide do tetraedro, que é o G, que é A raiz de 3 sobre 2. Se nós olharmos para os denominadores, dá para simplificar raiz de 3 com raiz de 3, 2 com
6 dá 3. Fica 1/3 e 1 aqui. Esse 3 passa multiplicando, eu teria que o triplo do raio da base é igual à altura menos o raio. Ou seja, podemos concluir que 4 alturas é igual a H. 4 raios é igual a H. Ou seja, o raio é igual à altura do tetraedro dividido por 4. O raio dessa esfera em função da altura do tetraedro. Só que a altura do tetraedro é a raiz de 6 sobre 3. Só você substituir ali, você vai chegar na sua fórmula. Beleza? Mas o importante é qual? Essa relação aqui, ó. Você entender esse triângulo aqui, entendendo esse triângulo aqui. Tá show, você chega na resposta. Bom pessoal, acho que por hoje deu aí essa aula aqui. A próxima aula em seguida vai ser sobre um exercício a respeito desse assunto.